agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui para te adorar, Pai, render a ti todo louvor e toda adoração, ó Deus. E teu amor não falha, o teu amor nunca falha, Pai. Aleluia. Agradecido é o teu nome, Jesus.
Nós temos um Deus, né, que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. E por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das mãos do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Engrandecido é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo tu és. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar.
Santo Deus. Rebanho, Senhor. Inclusive eu também que sou uma ovelha, eu sou um pastor. E também tem outros pastores também que estão acima de mim que me pastoreiam, Senhor Deus. Em nome de Jesus, fala nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui cheios, repletos da Tua palavra, Senhor. No leite espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo. Amém?
Primeira carta a Timóteo, amém? Capítulo 4, tá? Capítulo 4, versículos 7 e 8. Capítulo 4, versículos 7 e 8, tá bom? Vamos lá. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Amém? Pode abrir, irmãos, pode ficar tranquilo. Capítulo 4, tá? Versículos 7 e 8. É 1 Timóteo? Isso, 1 Timóteo. Vamos ler novamente? Olha só. Exercite-se. É que a gente paulistano, a gente às vezes lê o E como I, né? Exercite-se pessoalmente, né? na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e a da que há de vir. Amém? Irmãos, o tema dessa mensagem é exercita-te na piedade, tá? Aqui a gente vê, né, o apóstolo Paulo, né, um santo empenho, né, em que o seu filho na fé, né, Timóteo, obtenha bom resultado no serviço, né, e os conselhos sensatos que lhe dá. Então, o apóstolo Paulo discipulou, né, Timóteo, né, e deixou ele cuidando de uma igreja, né, um pai jovem, né. Imagine os desafios. Hoje eu estou aqui, eu fico imaginando o que Timóteo deve ter passado, tendo que pegar uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Você imagina a comparação que as pessoas iriam fazer em relação a um jovem pastor, o apóstolo Paulo, que era um pastor de outro mundo. E aqui você vê, né, em toda a carta, né, você vê o cuidado, né, com que Paulo tem para que ele vá bem nessa missão a qual Paulo incumbiu e ele assumiu. Amém? E aí no versículo 7 aqui, né, principalmente na parte B aqui, tá? Que é o que a gente leu, a parte B, tá bom? Que é essa parte aí, exercite-se pessoalmente na piedade, tá? E essa palavra piedade, né, aqui, perdão, essa palavra exercite-se, tá? No grego ela significa exercitar-se, treinar, né? Ela era uma palavra usada para as pessoas que faziam exercício físico mesmo, sabe? De você ir ali, hoje a gente, academia, você ir fazer academia parece que virou uma coisa, uma febre, uma coqueluche, então a gente sabe como é que é. Mesmo que você não tenha ido, você conhece alguém que vai e você sabe o esforço que essa pessoa precisa fazer para obter resultado. Não é assim, eu vou um dia, né, e no outro dia eu não vou, aí a pessoa vai ter resultado. Não, né, tem que ser uma coisa constante, né? Ou seja, figuradamente, quando ele coloca a questão de se exercitar, né, na piedade, treinar, né, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, ele está falando sobre o exercício e a disciplina mental e espiritual. Por quê, irmão? Você já notou que para as coisas de Deus você requer um esforço tremendo para você fazer? Sabe por quê? Vocês lembram quando o Senhor Jesus disse que a carne era fraca? Lembra? Né? Em que sentido? Né? No sentido de que quando nós nos decidimos por fazer coisas que vão impactar
a nossa vida espiritual positivamente, a carne não responde bem a isso. Experimenta assim, ó, eu estipulei um determinado horário para eu orar. Eu vou orar ali, eu vou dobrar os meus joelhos, então não sei o quê. Na hora que está chegando aquele horário, você vai, ai, meu Deus, daqui a pouco eu vou ter que orar. Ai, está chegando. Entendeu? Uns amigos meus, né, decidiram fazer ali, quando eles descobriram que a gente ia dirigir igreja e tal, eles ficaram meio preocupados com a gente, assim. Falaram, nossa, vamos se juntar aqui pra gente, né, se fortalecer juntos, né? Aí fizeram um grupo lá, falaram assim, ó, vamos fazer um jejum aqui e tal, não sei o que, beleza, e começamos a fazer. Aí a primeira vez que eu fiz o jejum, no finalzinho do jejum, eu comecei a ficar meio grogue, assim, meio, sabe, a carne estava fraca, estava meio, ficando dor de cabeça, né? Beleza, mas consegui, graças a Deus. Aí, chegou no outro domingo que eu ia fazer o jejum de novo, na hora que estava chegando assim, no sábado eu já, ai meu Deus, amanhã eu vou ter que fazer o jejum. Eu estava começando a ficar com medo de passar mal de novo. Já pensou? Né? Só que, irmãos, olha só que coisa tremenda isso. No segundo dia, eu fui muito melhor do que no primeiro. Eu podia ter ficado até mais tempo sem comer, porque eu não senti tanto. Porque é um exercício. No primeiro dia, se você for, aqui o Michael faz academia. No primeiro dia que você chega lá, vai lá. No outro dia você está como? Está todo dolorido, né? Tá bom? No segundo dia você está lá. No terceiro você já vai puxar, já não vai doer tanto. No quarto já vai ali, você vai até começar a aumentar o peso que você pega para dar o resultado, porque o seu corpo já está se acostumando a isso. Quem jejua sabe que é assim. Você começa a jejuar 12 horas, chega uma hora que o seu corpo fica tranquilo, você jejua 12 horas tranquilo. Por isso que eu tô lendo eu li, né? Inclusive depois eu quero até que os irmãos leiam, tá? Quem quiser emprestado, depois fala comigo, tá? Que é um livro sobre jejum, ele fala, o nome é A Cultura do Jejum, eu falei para os irmãos aqui, para os obreiros, né? No domingo passado, né? E ele fala justamente sobre isso, que o jejum você tem que aumentar ele. Você começa às 12 horas, beleza, você vai chegando 12 horas, vai ficando normal você fazer 12 horas. Aumenta, vai a 13, 14 horas, 15, vai aumentando. Porque é igual um exercício, é um exercício mesmo. Né? E ele fala sobre isso, sobre a disciplina mental e espiritual. Por quê? Porque o mental é importantíssimo para o espiritual ir bem. Por exemplo, quando você lê a palavra de Deus, irmãos, você não pode apenas ler mecanicamente. Já notou que muitas vezes você está lendo um livro, você está aqui, ó, exercita-te, treinar figuradamente, então você está aqui assim com o olho assim acompanhando, mas você já não está prestando atenção, sua mente fugiu. Né? Acontece isso, você pode ler e não prestar atenção. Então, o fato, qual que é o mental? É você meditar na palavra de Deus. Acho que a irmã citou isso aqui ontem, né, falando sobre Josué, não é isso? Meditar no livro da lei não é só você ler, você precisa pensar acerca da palavra de Deus. E isso é um exercício. Amém? E ele fala sobre a disciplina, né? Então, vendo aqui, né, o significado da disciplina, né? Disciplina é o ato de se controlar a alguém ou a si próprio. Olha isso. Né? Ou seja, a carne nunca vai chegar e vai estar disposta para orar. A carne nunca vai chegar e estar disposta para ler a palavra de Deus. Mas você tem o domínio sobre si. E mesmo que ela fale, você vai fazer aquilo, porque você vai subjugar a sua carne para fortalecer o espírito. É isso que você tem que fazer. Esse é o exercitar-se na piedade, né? Porque o que é a piedade, né, irmãos? Olha só. Piedade significa santidade, religiosidade, adoração a Deus, devoção. Ou seja, você tem que, né, se exercitar em se abster das coisas mundanas para estar separado para Deus. A gente sabe o que é santidade, né? A separação. Né? Por exemplo, essa garrafinha aqui,
Alguém vai vir aqui beber dessa garrafinha? Não, porque é minha, está separado para mim. Eu já coloquei a boca aqui, não é bom você colocar a boca aqui, onde eu já coloquei. Cada um tem que ter seu copo. Não pode ter copo coletivo aqui, tem aquele copinho, você bebe e joga fora. Isso aqui para vocês entenderem o que é santidade, é estar separado para Deus. Você é de uso exclusivo meu aqui. Entendeu? Já viu aquelas pessoas que compram um instrumento e falam assim: ó, aqui não pode tocar músicas do mundo, só vai tocar músicas de Deus. Ou seja, ele santificou aquele instrumento está separado somente para isso. Isso é a santidade. Tem que se exercitar nisso. Se abster das coisas mundanas, porque você pertence ao Senhor, você é exclusivo dele. Nem isso requer um esforço, porque a carne não quer isso. A carne não quer que você seja só de Deus. Amém? Religiosidade. Gente, que hoje a palavra religiosidade parece ter um contexto negativo no meio evangélico. Mas não é. É em relação à devoção. Você já viu aquelas pessoas devotas, né? Eu sou devoto de tal santo, eu gosto do santo do São José, eu gosto do Santo Antônio, né, que eu casei ali, né, porque fiz um voto a ele, estava, né? A pessoa fica ali, ela vai, faz não sei o que pro santo, não sei o que lá. Mas você já viu que a pessoa não é devota a Deus? Adoração a Deus, você se exercitar nisso, você dar um valor tremendo à adoração de Deus. Aquele dia que você, irmãos, não sei se vocês já ouviram essa frase: o dia que você não quer orar é o dia que você mais precisa orar. A hora que você mais não quer, a hora que você tem que orar, porque você está com um problema. Porque, irmãos, quem não quer falar com o Pai Celestial? Se você parar para pensar na sua mente, nossa, eu falar com Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas a carne nunca vai ter dessa forma. Você vai ter que se esforçar para ir lá e orar, para falar com Deus, para esperar em Deus. Você já viu como é difícil esperar em Deus? Às vezes você está ali orando por alguém para a pessoa ser salva e já faz anos e anos. E aí? A carne não aguenta esperar, não. Sabe o que vai fazer você aguentar esperar? É a devoção, é o exercício da fé. Amém? Olha só, a piedade resume toda a atitude religiosa dos cristãos, né? Ligada ao conhecimento da fé. Olha só, irmãos, que atitudes religiosas os cristãos costumam ter? Cita aí alguma atitude religiosa. O que você entende por isso? Atitude religiosa em relação ao modo de ser cristão. Uma ação religiosa. Ir à igreja. Não mentir, ir à igreja. Atitude religiosa. Isso envolve a piedade. Envolve. Por quê? Porque a sua devoção vai fazer com que você queira agradar a Deus. Não mentir vai fazer você agradar a Deus? Sim. Mas muitas vezes você não vai se colocar numa situação em que você vai ter que mentir. Senão você vai ficar numa situação muito difícil, não vai? O que você vai fazer? Vai mentir ou vai continuar falando a verdade? Você entendeu? Você entendeu? Sabe quem vai conseguir falar a verdade nessas situações? Aquele que está se exercitando na piedade. Hein? Sabe quando você chega cansado do serviço e fala assim: hoje tem culto, e o pastor falou para a gente ir na quarta-feira, e ainda está chovendo e está frio, mas eu vou. Aquele que está exercitando-se na piedade. Ele coloca aí, ela resume toda a atitude religiosa dos cristãos ligada ao conhecimento da fé. Ou seja, irmãos, por que a gente faz isso? Por que a gente vem à igreja?
Por que, por exemplo, nós temos uma atitude de não mentir? Porque nós já descobrimos, né, que a nossa fé envolve a verdade, porque Jesus é a verdade. Como você descobre isso e como isso vai resultar em que você não minta? Porque você está se exercitando, lendo a palavra de Deus. Você descobriu isso na palavra de Deus. Muitas vezes você vai descobrir isso aonde? Porque você veio à igreja. Você viu como é importante você vir? Para você conhecer a fé que você está professando, entender ela, né? Que é o cerne de sua vida comum em Cristo Jesus. O que é o cerne? É o centro da vida. Nós giramos em torno de Jesus. E o que faz com que nós estamos girando em torno dele? A nossa fé. E não apenas nós estamos girando. Todos os cristãos estão girando em torno de Jesus, porque ele é o centro. Quando você decide mentir numa situação em que você está ali, é porque o Senhor Jesus ainda não é o centro. Porque tem coisas mais importantes. É mais importante você se safar da situação do que você desagradar a Deus. Como você vai conseguir agradar a Deus numa situação como essa? É se exercitando na piedade. Amém? Olha só, irmãos. Uma coisa aqui que o teólogo William Ing ele falou sobre isso. Olha só. É perfeitamente lógico e inevitável que, se passarmos 16 horas diárias de nossa vida desperta a pensar sobre as coisas deste mundo e apenas 5 minutos a pensar sobre Deus e as nossas próprias almas, este mundo parecerá 200 vezes mais real que Deus ou que nossas almas. Quando na sua mente não tem espaço para as coisas de Deus, para a meditação sobre Deus, sobre a sua palavra, você acha que vai ficar mais fácil você querer ir para o céu ou continuar aqui? Ou lutar pelas coisas daqui e ter uma vida confortável aqui? Você entendeu, irmãos? Então, não é só você ler a palavra de Deus, mas você precisa meditar nela. E é interessante, né, como o Senhor falou com Josué, né? É meditar dia. Todos os dias você medita. É isso que ele falou? Hã? Não, né? É meditar toda noite, né? Toda noite você medita na palavra de Deus. Foi isso que ele falou? É dia e noite. Você entendeu? Não, então que às vezes a gente fica viajando assim e tal, fica pensando, às vezes você olha para uma pessoa assim, a pessoa está assim. Às vezes a pessoa, você está conversando com a pessoa está longe assim. O que será que ela está pensando? Entendeu? Quantas vezes nós ficamos longe assim pensando nas coisas de Deus? A gente costuma cantar aqui o hino Além do Rio Azul. Quantas vezes você ficou pensando nisso? Você já imaginou, por exemplo assim, no caso de uma pessoa que perdeu, né, alguém querido, que faleceu, né? Apesar que a palavra do Senhor diz que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, quando Ele fala em relação a Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, para Deus todos estão vivos. As pessoas que morreram aqui estão vivas lá. Às vezes a gente fica triste pensando na pessoa, tal, nossa, que saudade. Mas você ficaria triste? Uma vez o Felipe contou esse testemunho. Você ficaria triste? Um pastor que estava ministrando num velório. Você ficaria triste se uma pessoa falasse que ia para Disney? Pô, vou para Disney. Meu Deus, que situação. O céu é muito melhor que a Disney. Então, quando a gente pensa nessas coisas, né? É como o apóstolo Paulo fala assim, né? O viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele sabia que estava guardando ele. Ele tinha ainda até o terceiro céu, vendo como é que ele era lá. E ele falou que viu coisas que aos homens não era lícito dizer. Imagina quem sabe entender isso, né? Você entendeu, irmãos? Você entendeu?
Não sei se vocês lembram, né, daquela música, né, que falava, né, eu quero ver, quando chegar lá, eu quero ver Abraão, eu quero ver Davi, eu quero ver, sei lá, Elias, tal, não sei o quê. Aí depois ele chegava e falava assim, olha, quer saber, eu não quero ver nada, eu quero ver Cristo. Você imagina se encontrar com o Senhor Jesus assim? Ele fala assim, ó, entra aqui, ó, bendito de meu Pai. Eu fui preparar os lugares, ó, tá aqui, tá preparado, Sérgio, aqui para você. Hein? Vani, tá preparado aqui, ó. Olha isso. Precisa pensar nessas coisas, isso vai nos dar força para permanecer firmes. Permanecer firmes, isso é exercitar a piedade. Amém? Olha só. O cristianismo tanto é um dogma como é uma disciplina diária, irmãos. Uma disciplina diária. Esse é o teólogo Fawcett falou isso. Ou seja, não é possível ser cristão e ser indisciplinado, porque todos os dias você tem que ler a palavra de Deus. Todos os dias você vai ter que orar. Porque senão você vai cair. Porque esse mundo não brinca. Esse mundo não brinca conosco. E eu estou falando isso aqui porque o Senhor moveu meu coração, porque Ele não quer que você caia. Ele quer que você esteja de pé. E o modo de estar de pé é se exercitando na piedade. Hein? O versículo 8. Olha só. Exercício físico tem pouco valor. Olha aí. Se pegar lá, versículo 8. Olha só, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Olha aí, a piedade serve para nos levar até a vida que irá se manifestar quando nós deixarmos esse mundo. Sabe o que vai fazer você vencer o mundo? Já viram, né? 1 João? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que você tem que fazer então? Se isso vai fazer com que você vença. Por exemplo, imagine, você é um técnico de futebol. Você tem um jogador que é absurdo e ele vai fazer você ganhar o jogo, ganhar o campeonato. Você vai deixar ele no banco? Você vai deixar ele ir para a balada no dia anterior? Ele não está em condições de jogar? Não. Você vai guardar essa arma aí para quando você soltar, ele vai fazer um monte de gol. É uma coisa, fé. Cuida da fé. Cuide da fé. Porque ela vai fazer você chegar lá, você vencer o mundo. Amém? Olha aí, os benefícios do treinamento físico são limitados e transitórios quando contrastados com os benefícios extensos e permanentes da piedade. Imagine aqui, irmãos, nessa época, como que o apóstolo Paulo via, né, os benefícios do treinamento físico. Por quê? Para nós, hoje nós vemos que são muitos benefícios. Né? Só que naquela época, irmãos, as pessoas não eram como nós. Você não era sedentário, você tinha que andar. Os trabalhos eram braçais. Ou seja, o ser humano estava constantemente se exercitando. Aí tinha aqueles que, além de todo o trabalho que eles faziam, ainda eles queriam ainda treinar ainda. Então, realmente, para eles era de pouco valor. E ainda mais em comparação com o exercitar-se na piedade. Por quê? Porque o exercício físico pode fazer bem para você aqui nessa vida. Mas a vida não é só essa. Toda vez que eu vou na casa das pessoas fazer visita, principalmente pessoa que não é crente, né? Pessoa pode até estar afastada do Senhor, eu gosto de enfatizar justamente essa questão de que a vida não é só isso. Que um dia nós vamos morrer. Quando a gente morrer, a gente vai para onde? Entendeu? Quando você morrer, você vai para onde? Você pode falar. Às vezes
vezes você chega, às vezes a gente dá valor a várias coisas assim e tal, mas comparando com a eternidade, você percebe que às vezes a gente dá muito valor a coisas que diante da eternidade não tem valor nenhum. Já contei, né, de várias coisas assim que já aconteceram, assim, que eu me desentendi assim, com as pessoas assim, na igreja e tal. Eu lembro que teve uma vez que o pessoal queria fazer um acústico lá na igreja. Aí eu pensei, eu sempre cantei, então eu vou cantar esse acústico. Mas eu falei, não, você vai cantar não, é ele. Mas como assim? Como assim? Eu só canto. Entendeu? Aí tem uma discussão, meus irmãos, diante da eternidade. Cantar. Sabe? Liderar, não liderar. Sabe? Servir a ser, não servir. Você entendeu? É isso. Quando nós vemos essas coisas, a gente consegue visualizar essas coisas de Deus, coisas eternas, essas coisas terrenas perdem o encanto, elas perdem o efeito sobre nós. E é isso que elas têm que fazer. Esse é o papel delas. Por isso que é importante você meditar na palavra de Deus. Entendeu? Então, irmãos, lembra disso, né? Vamos concluir aqui. Exercite, treine, discipline-se, se desgaste na devoção, na adoração a Deus, na leitura e estudo da palavra, nas orações, nos jejuns, na frequência na igreja, no conhecimento da fé. Irmão, você tem que ser um especialista na sua fé. Você é incumbência nossa ensinar os outros acerca de Jesus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Sabe? No conhecimento da fé, na comunhão, pois os benefícios dessas ações são eternos. Bem, são eternos. Por isso, irmãos, aquele que tem interesse, gosta de ler e tal, depois me procura. Se tem interesse em descobrir acerca do jejum, tá? Se me procura, eu quero emprestar esse livro para você, se gosta de ler e tal. Mas depois, mais pra frente, que eu falei que o ano que a gente ia se dedicar ao jejum seria o 3º ano. Mas é bom a gente já ir se inteirando de como fazer o jejum. Como fazer? Né? Nós estamos esse ano nos dedicando a como orar. Como orar, se dedicar à oração, irmãos. E o ano que vem é o ano da palavra. Nós vamos nos dedicar à palavra de Deus. Eu quero, irmãos, que você aí, que tem um interesse, realmente você vá fazer um seminário lá. Você seja um companheiro aí do presbítero Antônio aí, tal, né? Porque o Senhor quer usar a vida de vocês aqui, irmãos. Eu já falei que quando eu deixar essa vida, eu tenho o desejo de deixar um pastor local. Entendeu? Que eu possa agora, não tenho que chamar alguém de fora para vir aqui e dirigir vocês, não. É alguém daqui. O Senhor está colocando isso no meu coração. Vocês têm que se dedicar. E vocês têm um potencial tremendo, irmãos. Tremendo. Então, eu falei para vocês, eu falei para os obreiros aqui na reunião que teve, né, que a nossa meta até o ano que vem é ler 3 capítulos da Bíblia por dia. 3 capítulos da Bíblia por dia, porque você lendo 3 capítulos da Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, se você já leu um capítulo da Bíblia, já começa a exercitar para ler 2. Ah, mas eu só li uma parte, eu li uma porção ali na Bíblia, então já começa a ler um capítulo inteiro. Ah, eu já consigo ler 2, então já começa a ler 3. E vai aumentando, vai se exercitando. Vai fazer um bem tremendo para a sua vida. Amém? É aquilo que o irmão André, a gente ouviu de novo hoje acerca do que ele falou.
Ele falava, esse homem, o que esse homem fez, o que o Senhor fez através da vida desse homem, não é brincadeira, a gente viu o testemunho. E ele falava, se você não lê a Bíblia pelo menos uma vez por ano, você é preguiçoso. Eu lembro que eu ouvi isso daqui há uns 18 anos atrás. Na época que eu ouvi, eu falei, meu Deus, esse homem está exagerando. Como é a Bíblia em um ano? Misericórdia, que homem é esse, rapaz? Já faz 3 anos, todo ano eu leio a Bíblia toda. E, falo para vocês, irmãos, tem dia que a carne não está a fim de ler? Todo dia! Mas todo dia eu leio, porque a carne não prevalece. Carne não prevalece. Eu falo para vocês, irmãos, você tem algum vício, alguma coisa assim? Sabe o que você tem que fazer? Eu já tive vícios. Já tive. Sabe o que me libertou? Oração. Comecei a orar 3 vezes por dia. Essas coisas não me dominam mais. Porque o homem que ora, ou ele vai parar de orar, ou ele vai parar de pecar. Quando você ora, o pecado vai cair por terra. Então não brinque. Não brinque. Esse crente é oração, palavra e jejum. É isso aí. Ser crente é isso aí. Amém? E essa igreja aqui, irmão, quando você estiver fazendo isso daí, espiritualmente, vai ser como se tivesse todo mundo. Você viu aquele cara bombadão que anda assim? Vocês vão ser tudo assim, irmão. Que vai ser tipo uma academia, assim, irmão. Bala, o diabo vai chegar aqui e vai passar longe aqui, mas não vou naquela igreja não, que vocês. Rapaz, vai dar porrada. Olha o tamanho desses caras. E que estão se exercitando na piedade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, amém? Vamos agradecer. E mais uma vez quero falar para os irmãos que realmente o culto, não foi só a palavra, o culto ontem me impactou tremendamente. Aquela canção que vocês cantaram aqui hoje de novo, falando sobre o vaso, toda aquela canção é nossa vida, minha vida, irmãos.